Oi, turma! Olha só, mais uma dica aqui para ser apresentada, né? Eu coloquei como título para esta dica quais são os erros mais comuns, né? Apresentados, cometidos por nós, né? Simples mortais, quando vamos escrever algum texto, ou então vamos responder alguma questão objetiva. Eu selecionei alguns casos, né? Que nos dão maiores dores de cabeça, mas que nós vamos resolver rapidinho. Então, um dos erros mais comuns é com relação ao verbo haver. É este verbo clássico, né, que se apresenta nas questões de concordância verbal e de emprego de verbos. Com relação a este verbo, eu peço a vocês que façam o seguinte: observem. Quando o verbo haver ele indicar um tempo transcorrido, ele deverá sempre ser escrito no singular, tá? Independente de o termo a que ele se referir esteja no plural, mas ele vai ser escrito no singular. Olha só, há 2 semanas viu caminhando na rua. Pronto. Se vocês tivessem em dúvidas de escrever aqui no início a palavra a simplesmente, há 2 semanas, agora vocês já tirariam esta dúvida. Se eu quero me referir a um tempo transcorrido, eu vou usar o verbo haver, e em especial no singular. Então a oração fica corretamente escrita desta maneira: há 2 semanas viu caminhando na rua. Então, esta é uma possibilidade. A segunda é quando este verbo haver, ele tem o sentido de existir dentro da oração, como o exemplo que eu trago agora. Havia 20 alunos naquela sala, ou seja, existiam 20 alunos naquela sala. Então, se o verbo tem este sentido, eu devo escrevê-lo sempre no singular, porque tanto no primeiro caso que eu apresentei, do tempo transcorrido, quanto neste, o verbo no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Por isto, não vai para o plural em nenhuma das duas circunstâncias. Guardem esta informação, porque vocês vão precisar dela nas questões de concordância verbal, porque isto aqui é um caso especialíssimo de concordância verbal e nós não vamos mais errar de forma alguma com relação a este verbo. Uma outra que eu apresentei ocorre muito mais nos erros de redação, né? Quando nós temos que, em alguns momentos, apresentar uma situação de tempo e tal. Então, o pleonasmo, que é um vício de linguagem, né? Pleonasmo significa redundância, é a repetição desnecessária de palavras que já promovem o mesmo sentido. Isto dentro de um texto dissertativo, de um texto que requer uma formalidade, como as redações para concursos, é um pecado mortal. Observem só, se vocês observariam qual é o erro que se apresentam nesta oração que eu acabo de trazer. Aconteceu uma manifestação há 10 dias atrás. Então é necessário criar novas saídas para as discussões. Tá? Vocês perceberam o que é que tem de redundante nesta oração? Olha só. Quando nós usamos o verbo haver, como eu falei anteriormente, ele já dá ideia de tempo transcorrido, ele já dá ideia de passado. Então é redundante você dizer há 10 dias atrás, né? Não precisa utilizar este advérbio atrás, porque só o fato de você escrever o verbo haver aqui, ele já dá ideia de tempo passado. Então é desnecessário utilizar esta palavra atrás. Um outro momento é quando você diz criar novas saídas. Ora, se você usa o verbo criar, é desnecessário usar o termo novas, né? Porque se fossem velhas saídas, elas já teriam sido criadas. Então, não é bom que eu utilize estas duas palavras aqui, criar novas saídas. Então, sendo assim, o adjetivo novas pode ser tranquilamente eliminado desta oração. Vejam só que outra elegância fica esta oração desta forma. Aconteceu uma manifestação há 10 dias, então é necessário criar saídas para as discussões. Observaram bem? São erros, turma, que às vezes nós cometemos sem nos dar conta, porque os vícios de linguagem estão tão, entranhados em nós mesmos que nós acabamos trazendo isto para a escrita.
Mas se vocês tiverem a orientação certa, se vocês tiverem quem os alerte, então nós não vamos cometer estes erros de jeito nenhum, tá certo? Aproveitem isso nas redações de vocês, tá bom? Ótimo! Eu estou finalizando com vocês agora esta série de dicas. Espero que vocês tenham feito um bom proveito, tá? Então eu vou também aproveitar, vou usar a redundância aqui, para convidar vocês para amanhã, aqui na nossa página, para uma aula ao vivo, né? Nesta aula, dentre outras coisas, até ampliação destas dicas que eu apresentei para vocês nesta série, eu vou apresentar o curso Português Online para a terceira turma, é isto mesmo. O nosso português definitivo para concursos já se encontra na sua terceira turma. Então, você que está interessado em saber destas informações, precisa vir participar desta aula, certo? Então, olha só, estas informações serão dadas exclusivamente para as pessoas que participarem desta nossa aula ao vivo. Por isso, inscrevam-se, né, aqui na nossa página, está certo? Eu encontro vocês lá. Então, não esqueçam, amanhã, às 20 horas, será o nosso encontro. Espero por vocês, tá? Até breve.